Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos vocês, tá? Bom, sejam bem-vindos, né? A mais um culto racional, hoje o hashtag 15, dando continuidade a uma mensagem que colocamos ontem, falando de algo muito profundo. Vamos falar de profundidade ainda, né? Bom, ontem nós falávamos sobre o Colossenses capítulo 2, onde Paulo ele fala que a luta dele para que o coração das pessoas fosse vinculado, confortado e vinculado em amor, de maneiras que eles tivessem uma forte convicção do entendimento, na plenitude, né, para que o mistério de Deus, conhecerem plenamente o ministério de Deus, que é Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então eu estava explicando ontem para as pessoas, só recapitulando você que clicou nesse vídeo hoje, explicando para as pessoas que hoje em dia a humanidade elas buscam a Deus só para o seu bem-estar. E a missão de Deus, do Senhor Jesus mais propriamente dito, não foi aqui trazer bem-estar para as pessoas. Ele veio trazer vida eterna, salvar a gente de uma condenação. Claro que quando você começa a regrar a sua vida e andar no caminho, você vai ter bem-estar. Vão vir problemas. Ele nunca enganou, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Né? Então assim, esse bom ânimo, a gente passa a ter esse bom ânimo para poder vencer os problemas, mas temos ali o conforto e o consolo espiritual. Mas sobretudo, aqui está escrito que em Cristo estão ocultos, né, ou escondidos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então se eu vou a um lugar para ouvir a mensagem de Deus, ou você vem aqui, e você se limita a apenas a escutar uma palavra de autoestima para levantar a sua autoestima, um consolo, um conforto, sabe? Se você vem só para isso, é muito raso. É por isso que quando a pessoa vai viver a realidade dela, o dia a dia dela, ela depois se frustra novamente. E aí ela tem necessidade de novo de ir lá naquele lugar, escutar aquilo de novo, sentir aquele arrepio, escutar aquela música para chorar um pouquinho, para dar uma desabafada, aí elas vai para casa e fala, hoje foi muito bom, porque agora eu estou me sentindo leve. Você está se sentindo leve? Está se sentindo mais motivado? Então você vem para aguçar seus sentimentos, para você ser mais positivo. E não é só isso. Quando você busca o Senhor Jesus e compreende as entrelinhas e na profundidade, então você está descobrindo ali os tesouros. Eu falava ontem, no outro vídeo, que tesouro, pedras preciosas, rubi, esmeralda, diamante, você não encontra ouro, você não encontra na rua tropeçando nas pedrinhas. Tem que cavar. Assim também os tesouros das coisas espirituais, você tem que cavar. Mas as pessoas têm preguiça. Então hoje eu quero colocar aqui, mostrar alguns textos que refletem muito bem isso, como nós temos que fazer para poder descobrir esses tesouros que estão em Cristo. Vou ler para você aqui, por exemplo, Jeremias 33. Jeremias 33 e versículo 3 diz assim, ó, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Tá vendo? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então uma das formas de você mergulhar é invocar Deus, é buscar Deus, é orar, ter seu momento com Ele. Mas não é momento só para pedir por aflições, não. É momento, meu Deus, eu quero que o Senhor tire a venda dos meus olhos, eu quero que o Senhor tire o veneno que está sendo destilado pelas redes sociais, pelo sistema político desse mundo. Eu quero que o Senhor venha tirar o veneno, tire esse veneno, sabe? Que está entorpecendo os meus olhos, minha mente, eu não estou vendo bem, eu estou vendo tudo embaçado e eu preciso te conhecer. Sabe? Nesse sentido, não é só pedir coisas, mas que você possa compreender que existe uma eternidade. E que se você ficar só pedindo coisas desse reino aqui, você não entende nada do reino o qual o Senhor Jesus veio trazer para a gente. Compreende? Então aqui nós temos esse texto de Jeremias 33, tá? Que é uma maneira de você descobrir essa profundidade. Outra maneira, eu vou colocar na descrição esses textos, tá? Lá em Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Olha só, como a alva
a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Tá vendo? Isso é uma profecia de José já falando. E ele diz assim, ó, conheçamos e prossigamos em conhecer. Esse é o ponto desse texto aqui. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então a pessoa vai num lugar, né? Num lugar, uma instituição religiosa, e ela vai ali porque na cabeça dela, por ela quer Deus. Então ela quer Deus, mas aí é apresentado para ela um monte de rituais, um monte de normas e regras da instituição, não bíblica. Da instituição. Sim, ideias de um líder chancelado com versículos que ele isola, para poder reforçar e dar autenticidade para a ideia dele. Então o que acontece? A pessoa vai ali, e ali então ela começa a aprender aquilo ali. Na cabeça dela, ela está conhecendo Jesus. Está conhecendo o Senhor. Só que aqui a palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer. Então eu tenho uma caminhada com Cristo. Estou falando de mim agora. Mas isso não determina que eu conheço tudo de Deus. Eu tenho que prosseguir em conhecer. Ah, mas eu já li ali o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, já li a Bíblia, eu sei, mas você tem que prosseguir em conhecer. A palavra de Deus se renova todo dia. A misericórdia dele se renova todo dia. Então nós temos que sempre estar prosseguindo. As pessoas param a ponto de, elas vão nesses lugares e só o líder lá, o palestrante lá, o sujeito, que prega. E fala o que ele entende e as pessoas simplesmente, amém, amém. Diga amém, amém. Diga graças a Deus, graças a Deus. Diga isso, diga aquilo. E ela vai dizendo. Ela não tem, sabe, a nobreza. Eu vou chamar de nobreza porque foi assim que Paulo disse sobre os bereanos. Eles eram mais nobres. Porque eles examinavam todos os dias as escrituras para saber se o que o Paulo estava falando era daquele jeito que estava escrito ali ou não. Isso é uma pessoa que se debruça, isso é uma pessoa interessada. Outro dia fizemos aqui no culto racional uma mensagem, trouxemos uma mensagem que o Senhor Jesus diz, aquele que me ama guarda a minha palavra. Quem não me ama não guarda. Simples assim. Quem me ama, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Quem não me ama, não guarda. Simples assim. Então se você diz que ama a Deus, você vai debruçar, você vai buscar, você vai guardar, você vai conhecer e vai prosseguir conhecendo. Lá em Jeremias. Depois nós temos Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 22, diz assim, ó, ele revela o profundo e o escondido. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Viu? Não é maravilhoso isso? Ele revela. Quem revela essas coisas profundas que estão ocultas é Deus, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Hã? Você entende por que não é só você escutar, é só ler ali por cima? Você entende que não é só você escutar uma mensagem, você tem que meditar nela? Você tem que estar em comunhão com Deus e se desligar um pouco das coisas que a gente vê e se aprofundar, valorizar. Compreende como é que funciona? Então tá aí. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel. E finalizando aqui, diz aqui Filipenses capítulo 3, versículo 8, diz assim, ó, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Isso aqui é uma lição, desculpa a expressão que eu vou usar agora, isso aqui é uma lição para o preguiçoso. Ah, hoje eu não tenho tempo, agora eu não posso, ah, eu tenho que resolver isso, nunca resolve. Ah, eu tenho que resolver aquilo, ah, eu tenho que fazer aquilo mais, ah, que eu tenho que se programa, se organiza. Se organiza. Mas você tem que procurar ter um tempo para Deus. O apóstolo Paulo, Saulo, né? Ele era doutor, ele era uma pessoa, discípulo de Gamaliel, uma pessoa letrada, uma pessoa que conhecia tudo da religião judaica, sabe?
E ele diz aqui, assim, deveras considero tudo como perda. Considero tudo como perda. Ele diz assim, ó, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Conhecer a Cristo é mais importante que qualquer outra coisa, ele está dizendo aqui. E ele fala, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conhecer a Cristo. Acabou. Em outro texto, que não está aqui, só para poder me reforçar, ele fala, a partir de hoje decido nada saber a não ser a Cristo. Então, eu estou lendo para você o texto sagrado. Não é que você, claro, vai estagnar e viver dentro da Bíblia, só cara na Bíblia, não é isso. Mas você tem que tirar um tempo para se aprofundar e não ser uma pessoa rasa, e não ser uma pessoa superficial. Tirar a preguiça de lado, sabe? Colocar dentro de você, não, eu estou investindo na minha alma, eu estou investindo na minha salvação, eu estou investindo na minha comunhão com Deus, eu não quero ser uma pessoa rasa, também não quero ser uma pessoa orgulhosa, metida, prepotente, autossuficiente e nem religiosa. Como a gente vê aí apontando o dedo na cara de todo mundo, disputando quem sabe mais. Esse não é o ponto. Isso aí é pessoas que são rasas ainda. Elas continuam sendo rasas, porque tem pessoas que elas têm muitos conhecimentos teológicos, mas elas são rasas de Deus. Elas são rasas de Deus. Teologia, nós tivemos que fazer a teologia sim. Foi importante? Foi importante, mas ela não é a essência. A teologia nos ajuda a entender determinadas coisas que vai fazer sentido para a Escritura. Mas a essência é Deus. Você tem que conhecer, isso aqui que nós estamos falando é de procurar conhecer com profundidade a essência. Você vê que o que nós estamos dando, as dicas que nós estamos dando para você aqui, não são dicas de universidade, são dicas bíblicas, né? Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que você não sabe. Então, profundidade você busca aqui na oração. Aí depois vem o Osés, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você tem que conhecer, mas não achar que já sei tudo. Não, tem que continuar conhecendo. Você tem que prosseguir conhecendo. Aí vem Daniel, ele revela o profundo e o escondido. Conhece quem está em trevas porque com ele mora a luz. Ele revela o profundo e o escondido. Então o profundo e o escondido de Deus, o profundo e o escondido que eu não sei do Senhor, me revela. E você não vai entrar em transe, em êxtase, gritar, cair no chão. Você não vai fazer nada disso, pular igual pipoca, nada disso você vai fazer para poder ter uma revelação. Você não vai ver anjo, Jesus não vai aparecer para você numa luz, não vai acontecer nada disso. Ele trabalha no nosso íntimo, ele mora, quer morar e mora em nós, trabalha na nossa cabeça, sabe, no nosso mais íntimo, né? Agora, para que isso aconteça, você tem que negar a si mesmo. É isso que Paulo estava falando aqui, ó. Devero que considero tudo como perda. Eu não considero mais essas coisas. Eu quero a sublimidade de Cristo. Eu quero conhecer o meu Senhor. Então, para mim, perdi todas as coisas e as considero como nada. Como esterco. Para conhecer a Cristo. Conheça Jesus. Não conheça Jesus da forma que pintam ele, não. Conheça Jesus na sua essência. Pede isso para Deus, é uma coisa muito pessoal. Cada qual vai ser uma forma. Sabe, aquela casa que tem vários irmãos, 5 irmãos, você sabe disso? Talvez eu esteja falando com pessoas assim, que naquela casa, aquela criação, tem 5 irmãos, é um pai, uma mãe e 5 irmãos. É impressionante como cada irmão é diferente. É impressionante, cada um tem a sua peculiaridade. Sabe, cada um tem a sua maneira. É impressionante, é a mesma mãe, o mesmo pai, é a mesma criação ali. Muitas coisas são semelhantes, mas eles têm as suas particularidades. É impressionante, tem aquele filho que ele é mais doce, tem aquele filho que é mais revoltado, tem aquele filho que é mais rebelde, tem aquele filho que é mais, sabe, mais chegado na mãe, outros são mais chegados no pai. Tem uns que se entendem melhor, tem uns que não se entendem tanto. São pessoas diferentes mesmo, seja, sabe? Então assim também com a humanidade. As pessoas têm suas particularidades. Eu tenho a minha maneira de me conectar com Deus. Mas, claro, tudo dentro do princípio bíblico. Né? Não preciso de rituais. Deus dispensa rituais. Já pensou? Você tem que fazer um ritual para entrar na presença do seu pai, da sua mãe?
Desculpa, tá? Aí você tem que fazer um ritual. Mamãe, só um pouquinho. Aí você faz um ritual lá para poder entrar na presença da sua mãe, do seu pai, na sua casa. Né? Meu filho, fala, entende? Já se pegou nessa situação? Você está tentando falar uma coisa para tua mãe e tal, aí sua mãe fala assim, minha filha, fala logo o que você quer. Seja direta. Já passou por isso? É isso. Deus quer que você seja direto. Fala o que você está pensando, que eu já sei, mas fala. Aí fica, sabe, com aquele ritual todo que a religião ensina para ela, que se ela não fizer daquele jeito, ela não tem certeza que Deus ouviu. Para com isso, gente. Para com isso, simplifica. Jesus era muito simples quando esteve por aqui. E ele é muito simples. Tá certo? Bom, espero ter ajudado. Amanhã, no Culto Racional, #16, nós vamos falar algo muito interessante também. Tá certo? Mas amanhã, né? Quero que você fique com esse pensamento dessa mensagem que começou ontem e a gente deu uma continuidade hoje, tá bom? A profundidade das coisas de Deus, para que você seja um cristão com conteúdo, com profundidade. E não raso, não superficial, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e como eu falava, compartilha. Escreve lá no canal, pessoal. É só apertar um botão, se inscrever. Você não tem que dar seu nome. Outro dia eu estava vendo a pessoa, não, mas é porque dá meu nome. Não precisa dar nome para se inscrever. Fala se inscrever, mas é só apertar um botão. Inscreva-se. Pum! Acabou. Só aperta o botão, tá escrito. Só isso. Tá aí, tá tudo aí no YouTube. Tá ali, ó. Inscrever-se. Aí você aperta lá, pronto, está inscrito. Acabou. Tá certo? Dá o like para que esse assunto, se é relevante para você, seja relevante para outras pessoas e a plataforma venha impulsionar. Tá bom? Vamos fazer o bem, tá certo? Vamos fazer o bem chegar nas pessoas, tá certo? Forte abraço para vocês, Deus abençoe e até a próxima.